Grava aí, velho. Tá gravando já? Tá gravando mesmo? Tem que esperar um pouquinho mais. Não, mas eu quero falar agora. Grava logo, grava. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um quadro do Tá na Bíblia e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Porque eu tenho quase certeza que a maioria, muita gente aqui é ansiosa. Por que eu tô falando isso? Porque nós vivemos hoje numa sociedade que está cada vez mais crescendo isso. Porque temos muita informação, várias coisas acontecendo. E olha só, eu tô falando aqui no meu computador e tá com umas 300 abas, tá? Entendeu? É isso que eu tô falando. A gente tem muita informação, a gente não sabe parar e focar numa coisa só. Então, por isso que tem crescido o número de pessoas ansiosas que querem ter um momento. Isso é um problema muito grave porque ela gera muitos outros problemas. Então é um assunto complicadíssimo de falar aqui. E eu vou tentar ser mais sucinto, vou tentar ser mais objetivo. E nós vamos falar sobre a ansiedade, que é um problema que é tão atual que também não é só porque é atual, porque não acontecia antigamente, mas desde a época lá atrás sempre existiu a ansiedade, sempre as pessoas foram ansiosas. Por quê? Nós vamos ver por que a gente é ansioso, por que nós temos esse problema. Nós vamos agora, à luz da palavra, nós vamos até a Bíblia para entender melhor sobre o que é ansiedade e por que nós não devemos ser ansiosos. Então vamos para a leitura? Vem comigo! Em Filipenses 4:6 nós temos o famoso versículo que sempre é usado para esse assunto, que ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui está falando a chave que nós devemos ter. A gente tem que, na verdade, a gente não tem que andar ansioso por coisa alguma. Mas o que eu vou fazer? Eu não posso ficar ansioso, mas o que eu vou fazer para isso não acontecer? Nós temos que colocar tudo na nossa oração e súplica, tudo diante de Deus, tudo nas mãos de Deus e confiar. E não é só pedir, é pedir, deixar nas mãos de Deus e ainda assim, ainda fala que nós devemos ter ação de graça. Nós temos que ter um coração grato. A gente tem que reconhecer que, eu quero isso, mas além disso, Deus tem feito tantas coisas por mim, Deus tem feito tão bem pra mim. Então não tem como eu ficar pedindo e exigindo que Deus faça pra mim, sendo que Ele já fez muita coisa pra mim, Ele já fez algo que é suficiente. Ele me deu a salvação em Cristo Jesus. Eu não preciso ficar pedindo. Mas é importante nós colocarmos as nossas petições no Senhor, tudo que a gente tem, sabe, de precioso, a gente coloca nas mãos de Deus, porque Ele entende o nosso coração, Ele sabe, mas Ele quer que você tenha essa atitude de confiar em Deus e colocar tudo nas mãos de Deus. E em 1 Pedro 5,7 ainda fala que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. A gente tem que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Então não se preocupe, lance sobre Ele toda a ansiedade, tudo que você tem de medo, tudo que você tem de, sabe, de que não aguento, eu não quero mais isso, angústia, aflição, impaciência, sabe? Coloca nas mãos de Deus e deixa que Deus faz o resto. Nós precisamos ter também um coração grato e reconhecer que nós dependemos dele e tudo vem dele e tudo é para ele. Em Mateus 6, versículo 25, Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo,
o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus fala aos seus discípulos: observem as aves dos céus. Observem, olha só, elas são alimentadas, elas têm, sabe, elas estão sempre suprindo as necessidades delas, mesmo sendo aves irracionais que não pensam, que agem por instinto, e mesmo assim elas são alimentadas, porque Deus cuida delas. E se Deus cuida de um animal que é irracional, que ele age por instinto, por que ele não cuida de nós, que somos racionais, a gente pensa, a gente entende? Por que ele não cuida de nós? E esse é o ponto que nós devemos entender também, que o mesmo cuidado que Deus tem com os animais, com as árvores, tudo, Ele também tem cuidado de você, mas você precisa confiar. Você precisa viver para Ele. Nós temos que ter a fé em Jesus, a fé em Deus, porque Ele que supre as nossas necessidades. Às vezes a gente pensa que é na nossa própria mão, sabe? No nosso próprio esforço que a gente vai conseguir as coisas. A gente pode até conseguir, mas será que todo o sustento vai vir da gente? Toda a necessidade vai vir da gente? E no momento difícil, no aperto, será que a gente vai conseguir sair? É muito difícil a gente sair dessa. Porque a gente só consegue sair com êxito com Deus. Porque olha só, a gente pode até conseguir sair de uma falência com o nosso próprio entendimento, a nossa própria força. Mas talvez a gente não consiga paz. Porque Deus, além de dar o suprimento, toda a nossa necessidade, Ele dá paz. Então, a importância de Deus nas nossas vidas é que nós, mesmo que a gente tenha um pequeno esforço, a gente consiga, sabe, a gente tem que agir, mas tudo que a gente não consegue alcançar, Ele faz por nós e não deixa a gente passar mal, a gente doente, a gente ser envergonhado por muito tempo. Então Deus é fundamental nas nossas vidas. E continuando a leitura, no versículo 28, Jesus continua assim dizendo: por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E ele repete, ele continua falando: se Deus cuida dos lírios dos campos, Ele veste as flores, como é que Ele não vai cuidar da gente? Como é que Ele não vai cuidar das nossas vidas? E ele ainda fala que a gente não deve correr atrás dessas coisas preocupado, ansioso, porque é os pagãos que fazem isso. E aí ele continua aqui: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas, necessidade básica, tudo que eu tenho de comer, alimento, roupa, tudo vem dele. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus. A gente tem que colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, porque o restante das nossas vidas, Deus cuida, Deus continua no controle. A gente só precisa buscar Ele com todo o nosso coração, toda a nossa intensidade. Ele continua no versículo 34 dizendo assim: portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O grande problema da ansiedade também é ficar muito preocupado com o dia de amanhã. É ficar muito preocupado com o que vai acontecer, o que Deus pode fazer, ou às vezes o que eu posso fazer, o que vai acontecer, como eu vou agir. Essa nossa preocupação muitas vezes tem matado a gente mentalmente e espiritualmente. Porque a gente está muito preocupado com amanhã, com aquilo que a gente não enxerga, que a gente não tem um controle. O grande problema da ansiedade também é ficar olhando muito para o futuro, preocupado com amanhã. Preocupado com amanhã. Porque a depressão, ela é gerada pela ansiedade também. Mas a depressão também está ligada ao passado. Às vezes a gente olha muito para o passado, muito para as coisas que acontecem e esquecem do nosso hoje. A gente tem que viver hoje, e viver hoje olhando para o Criador. E a ansiedade é quando a gente está muito preocupado com o futuro. E a gente não pode esquecer que Deus está com a gente em todos os momentos. Ele esteve com a gente no passado, Ele está hoje no presente, e Ele estará conosco no futuro.
Porque Jesus mesmo diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Ele estará com a gente. Nós que somos filhos, nós que somos salvos. Jesus estará conosco todos os dias. A ansiedade também gera um medo, a gente não pode ter medo das coisas, sabe? Porque os discípulos de Jesus, a certo ponto, tiveram ansiedade, tiveram medo quando a tempestade surgiu e não confiaram em Deus. Ficaram ansiosos, Deus, resolve isso aí, Jesus, acorda. Mas Jesus, no tempo certo, no momento certo, ele acordou e acalmou o mar. E às vezes a gente, na nossa vida, a gente tem medo, a gente quer, sabe, resolver as coisas com as nossas próprias mãos, mas a gente tem que entender que tudo é num tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas, como diz em Eclesiastes 3. E em Isaías 41:10 diz assim, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo, Jesus é contigo. Não tenha medo, Deus está com você, Ele te fortalece. No dia da angústia, não tenha medo, não fique ansioso. Calma. Às vezes a gente tem que, sabe, abaixar a bola, ficar calmo. Porque Jesus está no controle e Deus sabe de todas as coisas. Sem contar que muitas vezes a gente pede com medo de, sabe, e se eu não receber essa coisa? Mas olha só, em Mateus 7, no versículo 7, ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo tão maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Olha só, cara. A gente tem medo muitas vezes do que vai acontecer, se Deus vai dar, se não nada. Calma, peça com fé e, sabe, entenda que a vontade do Senhor prevalece e entenda que, cara, se você que é tão mal, você consegue dar ao seu filho o melhor, você sendo pecador, você sabe tratar bem o próximo, alguém que você ama muito bem, quanto mais Deus, o nosso Pai Celestial, não vai dar algo que a gente necessita, não vai suprir as nossas necessidades. E eu tô falando aqui, você pode estar falando, nossa, falar é fácil, você não sabe o que é ser ansioso. Cara, eu sou um dos caras mais ansiosos, assim, que eu conheço. Porque eu sei muito bem, eu sou muito ansioso. Você pode achar que eu não sou. Mas, cara, eu sou muito ansioso, eu fico muito, sabe, querendo que as coisas aconteçam no meu tempo, mais rápido possível. E às vezes isso gera muitas coisas na minha vida, na minha mente, porque eu fico, eu quero que aconteça. Mas calma, cara, não fique ansioso, tenha fé, creia em Deus, em nome de Jesus. É esse que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que, olha, você tenha um coração mais, sabe, calma, fica calmo, keep calm. Jesus está no controle. Falou, gente, valeu! Já tá na hora de falar? Já posso falar a inscrição, tudo? Ufa, tá, eu tava esperando todo pra esse dia. Então é isso, pessoal. Ó, se inscreva no canal, o canal, dá um joinha. Calma, velho, calma! Tá bom. Jesus. Se inscreva no canal, dá um joinha, dá um like, ativa o sininho, comente o que Deus falou contigo e que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Olha, tô sentindo mais leve, que paz, né, rapaz?